Deus te abençoe poderosamente. Você crê que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração? Se você crê assim, siga declarando, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. É sempre motivo de alegria compartilhar com você uma palavra que Deus ele coloca no meu coração, para que junto nós venhamos a meditar, para que os céus possam esclarecer um pouco mais a respeito da sua vontade para com a nossa vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus, quero agradecer a presença de todos. Louvado seja Deus. Pedir desculpa pela ausência, mas Deus ele conhece e é entendedor de tudo. E eu tenho certeza que você tem aí sido cuidado pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é como eu sempre falo, sempre que posso, estou por aqui, trazendo a palavra da parte de Deus para a minha e para a sua meditação. Eu gostaria de ler com você um texto, louvado seja Deus, da palavra que está lá escrito no livro de Jonas, capítulo número 4, onde vem falar a respeito de uma palavra. Enquanto eu lia ela, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar contigo aquilo que Deus, ele falou comigo. E assim, louvado seja Deus, nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento, nessa presença poderosa e maravilhosa. Eu quero desejar para você e para a sua casa, para a sua família, um início de semana abençoado, maravilhoso na presença do Senhor Jesus, porque Ele é aquele que faz maravilhosa todas as coisas, porque como está escrito, Ele é o maravilhoso. Então que a sua semana também seja assim, maravilhosa com a presença do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado. Eu quero dizer que você é vencedor, que você é vitorioso, que você é vitoriosa, que você é vencedor em Cristo Jesus. E que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu tenho certeza que os céus ele tem fortalecido a sua vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem vindo sobre ti. E tem assim trazido o renovo que você precisa. Diariamente, dia após dia, manhã após manhã. Glória a Jesus. Louvado e adorado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, porque Ele é aquele que pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Operando Ele, como está escrito lá no livro de Isaías, quem impedirá? Não há quem possa impedir o agir, o trabalhar e o efetuar de Deus. Eu quero glorificar ao Senhor por esta palavra. Livro de Jonas, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Aleluia. Quero ir mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia, Jesus. Tudo que nós queremos é ver ao Senhor Jesus, é ver a sua face, como está escrito, que Ele virá em breve e não tardará. E a palavra do Senhor vem dizer que nós veremos a sua face, que nós encontraremos com Ele, com o noivo da igreja, e nós precisamos anseiar por este momento, nos lembrarmos que a qualquer momento, louvado seja Deus, Ele virá. Jonas, capítulo de número 4, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro,
porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Louvado seja Deus. Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de que ele quase viesse a desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Louvado seja Deus por esta palavra que está lá escrito no livro de Jonas, capítulo número 3, que vem falar acerca de um profeta ao qual Deus ele chamou, e Deus dá uma ordenância para esse profeta. Nós começamos a ler o texto do capítulo número 4, mas se nós voltarmos no texto você deve conhecer essa palavra. O profeta que foi parar, louvado seja Deus, na barriga de um peixe, de um grande peixe, ele foi engolido. Assim, louvado seja Deus, o Senhor ordenou ao peixe para que engolisse Jonas. E a palavra do Senhor vem dizer que Deus ele dá uma ordenância para Jonas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jonas, talvez por não entender o propósito, Jonas queria fazer as coisas de acordo com a sua vontade. No capítulo de número 1, nós vamos ver o chamado de Jonas e a fuga. No capítulo de número 2, nós vamos ver que Jonas ele é engolido pelo grande peixe e ele ora nas entranhas ali daquele peixe. No capítulo de número 3, a palavra do Senhor vem dizer que ele se arrepende e que então ele vai até Nínive. Mas algo interessante aqui, falou grandemente ao meu e ao teu coração. Porque muitas das vezes quando o Senhor nos ordena a fazer algo, talvez pela minha concepção humana e pela sua, não venha trazer um entendimento a mim e a você do que realmente, de fato, o Senhor almeja, ou talvez eu e você não venhamos a entender aquilo, louvado seja Deus, que é um propósito do céu. Nos diz a palavra que Deus, ele fala com Jonas para que Jonas descesse ali a cidade de Nínive, mas a palavra nos diz que Jonas faz um percurso totalmente ao contrário. Ele pega um navio e vai para uma região chamada Tarsis. E é muito importante eu e você entendermos que necessário é obedecer à voz do Senhor, ainda que eu e você, louvado seja Deus, venha a não concordar. Por quê? A palavra do Senhor vem dizer para mim e para você que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que muitas das vezes essa vontade boa, perfeita e agradável não concorda com a minha e nem com a sua. Talvez a sua vontade boa, perfeita e agradável, louvado seja Deus, ao invés de ir para Nínive, é ir para Tarsis. Porque talvez você não queira fazer aquilo que Deus te ordenou, aquilo que Deus te orientou. Mas o Espírito Santo veio aqui falar contigo, assim como falou comigo, por intermédio desta palavra, e veio dizer para você: nem sempre a tua vontade é a minha vontade. A vontade de Jonas não era ir para Nínive. E a palavra do Senhor vem narrar um contexto a respeito de por que Jonas não quer ir. A palavra nos diz que o povo de Nínive era um povo rebelde, era um povo que não cultuava o Senhor, era um povo que não ouvia a respeito da palavra de Deus, e Jonas era um profeta. Era alguém que falava por intermédio, aleluia, do Senhor.
mas ele não queria ir naquela cidade. Ele não queria pregar para um povo que ele entendia, louvado seja Deus, que não cria no Senhor, mas que se ele se arrependesse, o Senhor iria, louvado seja Deus, se arrepender do que tinha dito. Então Jonas, ele não quer ir. E é muito perigoso, é muito arriscado quando eu e você fazemos as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós começamos a ler o capítulo de número 4 e a Bíblia vem falar a respeito de algo que muitas das vezes pode vir no meu coração, no seu coração, na sua mente ou na minha mente. É um sentimento que Jonas teve nesse capítulo de número 4. O Senhor, ele enfatiza quando ele diz para Jonas: por que você está tão furioso? Será que vale a pena essa fúria? E muitas das vezes, o fato de nós não concordarmos com aquilo que o Senhor está fazendo ou com aquilo que nós não entendemos no início, traz ali um sentimento de fúria, um sentimento de revolta. Jonas estava furioso a ponto de pensar em querer, louvado seja Deus, em dizer que não valia a pena viver. Olha só a fúria que ele estava sentindo. E nós vamos ver que o Senhor pergunta para ele. O Senhor lhe responde: você tem alguma razão para essa fúria? Versículo de número 4 do capítulo 4 do livro de Jonas. E no versículo 9 diz assim: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por conta dessa planta? E o que Deus está querendo dizer? Que muitas das vezes eu e você estamos tão furiosos por coisas que nós não deveríamos dar tanta importância. Porque está escrito que quando Jonas ele sobe a cidade de Nínive, ele fica de longe observando para ver o que aconteceria depois que ele prega a palavra do Senhor. E a palavra nos diz que Deus então permite que uma árvore ali nasça para que desse ali sombra à cabeça de Jonas, mas depois essa árvore ela é acometida por um bicho. E a palavra do Senhor vem relatar para mim e para você que então Jonas mais uma vez ele se enfurece. E é muito importante nós entendermos que nós devemos controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções para que isso não venha a nos acometer esse sentimento chamado fúria. E olha só como Deus fala com ele. Louvado seja Deus, você tem alguma razão para estar tão furioso por conta de uma planta? Logo eu venho entender que o motivo da fúria de Jonas era um motivo que não tinha tanta explicação pela fúria que ele estava tendo. E é muito importante nós tomarmos esse texto como base para que nós também não venhamos a ficar furiosos com coisas que não têm tanta importância. Que nós venhamos a entender que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que talvez Jonas não entendesse, ainda que talvez Jonas não concordasse, ele precisava aceitar que aquela era a vontade de Deus. E essa, louvado seja Deus, é a instrução de Deus para a minha e para a sua vida. Muitas das vezes Deus está dizendo: vai para Nínive. E para Nínive significa fazer a vontade de Deus. Mas muitas das vezes nós queremos ir para Tarsis. O que significa ir para Tarsis? Significa fazer a nossa vontade. E quando muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós até queremos ou vamos fazer a vontade de Deus, mas vamos de forma furiosa, porque não era da nossa vontade, não era do nosso script, não estava no nosso escopo, não estava, louvado seja Deus, na nossa agenda, fazer daquele jeito. Mas Deus está olhando e está dizendo: por que você está tão furioso? Imagine só Deus olhando para mim e para você com essa pergunta, né? Aonde Deus, por muitas das vezes, nos instrui a fazer algo de uma forma e nós, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar, no nosso achismo, queremos fazer do nosso jeito. Deus, ele é entendedor e conhecedor de todas as coisas. Olha só como Deus, ele se preocupa. Deus, ele olha para Jonas e ele diz: você se preocupa com uma árvore e você não se preocupa com essas 120 mil pessoas que vivem aqui nesta cidade? E muitas das vezes Deus está dizendo para mim e para você que nós estamos nos preocupando com coisas banais, com coisas que muitas das vezes não vai trazer tanto benefício. Mas Deus, com a sua soberania, com a sua capacidade, com o seu poder, com o seu poderio, Ele está vendo muito além, Ele está vendo muito mais do que eu e você.
E basta que nós venhamos aceitar a vontade de Deus. Se Deus disse é por aqui, ainda que não seja a sua vontade, que o seu coração, que a sua mente, que o seu entendimento se convença que é melhor daquela forma. Quantas das vezes, louvado seja Deus, Deus ele fala, não é por aí, não faça esse tipo de aliança porque eu não estou nesse negócio. E nós, por ir pelo nosso coração, por ir pelo nosso entendimento, onde a palavra do Senhor vem dizer que o nosso coração ele é enganoso, que nós precisamos buscar em Deus resposta, que nós precisamos buscar conselhos no Senhor, porque Ele é o nosso conselheiro. Mas nos diz a palavra que Jonas ele se enfurece, e esse é um sentimento perigoso, porque todas as vezes que nós nos enfurecemos, nós saímos do centro da vontade do Senhor. Todas as vezes que nós não entendemos a vontade do Senhor, nós queremos fazer da nossa forma, nós queremos ir do nosso jeito e como nós queremos. E quando nós fazemos isso, nós pagamos um preço. Está escrito que Jonas pagou um preço. Que preço foi esse? Ser engolido por um peixe, passar 3 dias ali na entranha e ter que clamar, a ponto de ser vomitado pelo peixe. Houve-se um preço a ser pago. É muito importante eu e você entendermos que a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ainda que você não venha entender, ainda que talvez você diga, não, mas aquele povo é um povo obstinado, eu vou fazer o que lá? Imagine Jonas, louvado seja Deus, tentando explicar para Deus que ele não iria, porque o povo era um povo obstinado, porque o povo era um povo que não cria. E Deus está dizendo, sim, eu sei de tudo isso, mas eu quero que você vá. E é muito importante você entendermos que mais importante é fazer a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Porque a nossa própria vontade não vai nos levar a caminhos de perfeição, não vai nos levar a caminho de retidão, mas vai nos levar a caminho de fazer a vontade, louvado seja Deus, a nossa, não a de Deus. Jonas, ele constrói para si um abrigo, senta-se à sombra e espera para ver o que aconteceria com a cidade. Ele vai, ele faz aquilo que Deus ele ordena, mas ele fica de longe. E Deus está dizendo para mim e para você que necessário é não apenas ficar de longe, necessário é de fato entender a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jonas fosse e pregasse. Talvez para Jonas não fizesse sentido. Talvez para você não faça mais sentido clamar, talvez para você não faça mais sentido investir, talvez para você não faça mais sentido lutar. Mas para Deus faz, e Deus está dizendo, investe mais um pouco, tenta mais um pouco. E Deus vem falar para mim e para você que a vontade dele é diferente da minha e da sua. A vontade de Jonas não era ir para Nínive. Jonas ele não queria ir. E ele foi depois dele ter fugido para Tarsis, depois de ter sido engolido por um peixe, mas mesmo assim, ainda com toda essa situação, ele ainda se enfureceu. E quantas das vezes eu e você nos enfurecemos com o quê? Com aquilo que saiu fora do meu controle e do seu controle. Com aquilo que não era a minha vontade nem a sua. Jonas ele construiu uma cabana ali, e a Bíblia diz que então nasce uma árvore, e a árvore dá sombra na cabana. Mas aí depois vem um bicho, come toda aquela árvore, e o sol começa a bater nele de uma forma, louvado seja Deus, que ele vem até quase desmaiar. Então Jonas se enfurece. Mas eu preciso entender, você precisa entender, que nunca vai ser do meu jeito, do seu jeito, da minha vontade e da sua vontade. Porque ainda que você não faça de primeira aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está orientando, no fundo, você vai ter que fazer. Porque na verdade nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Está escrito porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É por causa do Senhor. E eu tenho certeza que é por causa dele que você também está aí. É por causa dele que eu estou aqui. Jonas, ele teve um sentimento que nós devemos expulsar e lançar fora de dentro de nós. É um sentimento que não agrada o Senhor. Quando nós nos enfurecemos, quando nós nos indignamos com alguma situação, quando nós olhamos para algo e nós dizemos, não, desse jeito aqui, por que que tá assim? Não, e Deus está dizendo, não, eu estou no controle.
Só confia em mim, só faz aquilo que eu te ordenei, só faz aquilo que eu te orientei. Não precisa você se enfurecer, não precisa você se enraivar, não precisa. Somente faça aquilo que Deus te orientou e deixe o resto com o Senhor. Mas está escrito que Jonas, louvado seja Deus, ele se ira. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que, contudo, aquilo tinha um propósito. Talvez você não tenha enxergado, talvez você ainda não tenha percebido, talvez você ainda não tenha visualizado ou identificado o propósito pelo qual Deus está te dizendo: não, faz assim. Ainda que seja contraditório, ainda que não seja o seu gosto, ainda que não seja a sua vontade, mas é o que a minha palavra diz, é o que eu estou dizendo. Quantas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você está certo. Quantas das vezes você tem a razão, quantas das vezes eu tenho a razão. Mas Deus está dizendo, louvado seja Deus, que Ele quer paz. Deus está dizendo que Ele quer, louvado seja Deus, trabalhar de alguma forma com o seu posicionamento. Mas muitas das vezes nós nos enfurecemos. E tudo é uma questão de controle, tudo é uma questão de entender que nós precisamos seguir a vontade de Deus, ainda que não seja nossa. E não ficar enfurecido, porque a vontade de Deus não é aquilo que nós queríamos, mas é dizer: Deus, se é dessa forma que o Senhor quer, como está escrito na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Se é assim, meu Deus, ainda que eu não entenda, tire de mim qualquer sentimento de fúria, qualquer sentimento de raiva, qualquer sentimento de ira ou de revolta, porque se é assim que o Senhor quer, que assim seja, conforme a tua vontade, e que nós venhamos a não nos enfurecer. Porque Deus está dizendo: acaso tu tem motivos para estar tão enfurecido? E muitas das vezes nós estamos dando muita importância a coisas que não era para dar, em coisas que não tem tanto motivo para você ficar tão chateado. E Deus está dizendo: por que você está tão chateado com algo que não era para estar? Somente entrega nas minhas mãos. Essa é a palavra que o Senhor tem para o meu coração e para o seu coração no dia de hoje. Receba ela na tábua do seu coração e siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. Se você puder, medite no texto, está lá escrito no livro de Jonas, capítulo de número 4. Esse livro de Jonas é um livro muito pequeno, mas que fala muito ao nosso coração. E se você puder fazer a leitura, faça, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai continuar falando contigo. E lembre-se sempre que todas as vezes que Deus, ele pede algo para mim e para você, é porque Ele sabe, Ele tem um propósito em tudo aquilo que Ele pediu. Mesmo que você não entenda, mesmo que talvez você não compreenda, ou talvez até que você não aceite ali, não concorde, mas faça conforme o Senhor te ordenou. É muito melhor você fazer a vontade de Deus do que a sua. Porque como está escrito, mais uma vez eu vou repetir, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor, ela não traz sobre mim, sobre ti peso. A vontade do Senhor, ela não traz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dores. Está escrito que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Então, receba as instruções do Senhor. E ainda que talvez você não entenda, ainda que talvez você não compreenda o propósito, apenas faça por amor ao Deus que você serve. Espero que essa palavra tenha falado grandemente ao teu coração. Se você sentiu Deus falar por intermédio, louvado seja Deus na minha vida, deixa o teu like e compartilha o vídeo para que assim o YouTube possa disparar para outras pessoas. E assim, louvado seja Deus, outras vidas sejam edificadas. Eu agradeço por até aqui o Senhor ter me ajudado, ter te ajudado, ter nos sustentado, assim como disse o profeta Samuel. Ebenezer até aqui nos ajudou e nos sustentou o Senhor. Que Deus te dê uma semana surpreendente. Que Ele possa te capacitar. E que você possa entender que muitas das vezes a tua vontade não vai ser a vontade de Deus. Mas que o teu coração escolha sempre fazer a vontade do Senhor. E lembre-se sempre de não fugir daquilo que Deus, Ele te ordenou para que você fizesse. Porque todas as vezes que nós fugimos, queira ou não queira, nós temos que voltar e fazer aquilo que foi ordenado. Eu glorifico ao nome do Senhor Jesus. Você quer ver um exemplo claro, além de Jonas?
A palavra do Senhor vem dizer lá no livro de Êxodo que Deus ele fala para Moisés: Moisés, sobe lá, conversa com o faraó e diz para que ele libere o meu povo, para que o povo vá me adorar no deserto. E a palavra do Senhor vem dizer que então o faraó ali, por intermédio da própria presença de Deus, o coração dele é endurecido e ele não deixa. Aí a Bíblia diz que Deus envia 10 pragas e somente após essas 10 pragas é que ele libera o povo. Ele fez a vontade de Deus ou não fez? Fez. Mas eu entendo que existe um propósito, existe um processo em tudo. E eu entendo que Deus ele não tratou apenas com Nínive, mas Deus tratou também com Jonas. E muitas das vezes, aquilo que Deus nos pede para que nós venhamos a fazer, que não é a nossa vontade, é um tratamento para mim, para a sua vida. É um tratamento para uma evolução, para um crescimento, para mim e para você. Talvez Jonas não tivesse entendido, mas não foi só aquela cidade, louvado seja Deus, que recebeu de Deus, ele também recebeu. Quando o Senhor pediu algo e ele não fez, e ele fez da forma dele, e ele teve que voltar e fazer como Deus queria, e depois ele se enfureceu e Deus fala com ele, eu venho a entender que Deus ali também tratou com Jonas. E muitas das vezes aquilo que Deus me impede, te pede, que está fora da minha vontade, fora da sua vontade, louvado seja Deus, vai tratar comigo e contigo. Quer ver uma coisa muito clara do que Deus está querendo dizer? Liberar o perdão. Louvado seja Deus, a carne ela quer militar sobre mim, sobre ti, dizer não perdoa não, fez isso, fez aquilo, mas Deus está dizendo perdoa. Libere o perdão. Deixe ir. Louvado seja Deus. Então, Deus ele também está tratando conosco por intermédio daquilo que ele nos pede para que nós venhamos a fazer. E é muito importante nós entendermos e dizermos: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui para quê? Não é só apenas para enviar-me a mim, mas é eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ainda que muitas das vezes, louvado seja Deus, seja algo que a minha mente humana, o meu coração, ele não compreenda, ou muitas das vezes não concorde. Nós somos seres humanos, somos falhos, mas Deus está dizendo: somente confia e faz a minha vontade. Deus te abençoe poderosamente. Receba essa palavra aí na tábua do seu coração. Eu deixo um abraço em Cristo Jesus e que os céus continuem te abençoando. Você que é novo por aqui, você que é recém-chegado, seja muito bem-vindo. Você que já faz parte aí do nosso canal, louvado seja Deus pela sua vida e por todas as vidas aqui presentes. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Palavra para a nossa meditação, livro de Jonas, capítulo de número 4. Deus abençoe.